Olá, tudo bem? Aqui é o Dr. Pedro. Nesse vídeo de hoje eu vou explicar um pouco a respeito da ansiedade. A ansiedade, muitas vezes os pacientes eles chegam aqui no consultório e quando é questionado o motivo deles terem vindo, o que foi que houve, o que eles estão sentindo, eles usam essa palavra, ansiedade. Mas não sabem muitas vezes definir o que é que eles estão sentindo, que estão traduzindo nessa palavra ansiedade. A ansiedade é uma resposta natural do nosso organismo, ou seja, uma resposta fisiológica que o nosso organismo tem frente a situações de perigo. Então ela é importante que exista e ela auxilia na sobrevivência do ser humano. No entanto, é importante que ela exista no momento correto e na intensidade adequada. Quando essa ansiedade, ou seja, essa resposta fisiológica do organismo a situações de perigo, elas começam a ser mais intensas do que o necessário e elas acontecem em momentos que não há um perigo real, então nós podemos começar a pensar em situações de transtornos ansiosos. Então, o que é a ansiedade em si? A ansiedade patológica, vamos assim dizer. A ansiedade patológica ela é um estado de medo ou preocupação excessiva a respeito de algo, muitas vezes que não é um perigo real. O que seria um perigo real? A pessoa está andando na rua e vê, por exemplo, um Rottweiler solto no meio da rua, sem coleira, sem focinheira. Aquilo ali, é um momento que a pessoa vai sentir medo. A ansiedade ela é o acionamento desse circuito do medo que a gente tem no nosso cérebro. Quando esse circuito do medo, então, ele começa a ser acionado de modo excessivo e gera na pessoa uma situação de medo ou preocupação excessiva a respeito de algo que muitas vezes não é real e objetivo, mas sim algo subjetivo, que às vezes a pessoa não consegue nem definir o que é que ele está tendo medo, mas ele está constantemente com medo, constantemente com preocupação. Então nós começamos a pensar nos transtornos ansiosos. Além disso, a ansiedade patológica, os transtornos ansiosos, a pessoa apresenta também outros comemorativos, outros sintomas. Vai ter dificuldade de concentração, consequentemente falhas de memória. E esses sintomas como um todo, eles são organizados numa tríade. Sintomas cognitivos, sintomas físicos e sintomas comportamentais da ansiedade. Os sintomas cognitivos, pensamento acelerado, preocupação, medo, dificuldade de concentração, falha de memória, pode ter uma maior irritabilidade. Isso tudo são sintomas cognitivos. Esses sintomas cognitivos eles podem gerar, pelo aumento desses sintomas ansiosos, sintomas físicos. A pessoa pode sentir parte do corpo formigando, pode sentir uma parte do corpo dormente, pode sentir dor no peito, pode sentir o coração acelerando, sensações de falta de ar, dor de cabeça, pode ter um aumento de irritabilidade da pele, então pode ter dermatite, pode sentir o corpo coçando, diversos sintomas físicos que estão relacionados à ansiedade. E esse conjunto de sintomas gera na pessoa sintomas comportamentais. Esses sintomas comportamentais, em modo geral, vão gerar a pessoa, conduzir a pessoa a um estado de isolamento social. Ela começa a querer não sair, fica com medo de ir a locais, começa a ter um comportamento evitativo. Então, quando tudo isso está presente, é quando a gente começa então a pensar que aquele paciente ele pode estar passando por um transtorno ansioso. E o transtorno ansioso é um grupo de transtornos. E dentro deles estão as fobias, dentro deles está o pânico e outros. Então, quando é que a pessoa ela precisa procurar ajuda? Quando esses sintomas estão presentes e eles começam a impactar na qualidade de vida daquela pessoa. Começa a causar algum sofrimento, começa a causar algum nível de prejuízo funcional, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Quando isso acontece, nós estamos falando então dessa ansiedade patológica, dessa ansiedade que precisa de ajuda e tratamento. Nem sempre o tratamento ele vai ser com medicação. Muitas vezes, a primeira linha de tratamento ela é com psicoterapia. Dentre elas, a principal, mais indicada, é a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, que ela vai agir em dois eixos dessa tríade que a gente falou de sintomas, nos sintomas cognitivos e nos sintomas comportamentais. Até aquele paciente que apresenta ansiedade leve, sintomas leves de ansiedade patológica, a primeira linha de tratamento é a psicoterapia com TCC. No entanto, quando o paciente começa a ter uma intensidade, frequência e interferência na qualidade de vida e na funcionalidade daquele paciente, que a gente começa a classificar então como ansiedade moderada ou ansiedade grave, aí sim nós temos indicação de entrar com medicações. E são medicações que não criam dependência, são medicações que não deixam o paciente dopado, são medicações que
ao serem utilizadas, não deixam o paciente com aquela cara de paciente psiquiátrico. Na verdade, pelo contrário. São medicações que aliviam a tensão e permitem que a pessoa ela consiga enfrentar com mais tranquilidade as adversidades da vida. Então, tudo isso é avaliado dentro de uma consulta, onde aquela pessoa ela vai ser olhada não apenas como um sintoma, a queixa de um sintoma, como, eu estou com dor de cabeça, eu estou ansioso. Não, mas é avaliada toda a história daquela pessoa. Porque observe que ao longo do vídeo, em diversos momentos eu falei, os sintomas ansiosos. A ansiedade hoje, nós sabemos que ela é mais uns sintomas, um conjunto de sintomas. Muitas vezes ela não é a raiz do problema. Existe algo na história de vida dessa pessoa que fez com que surgissem esses sintomas ansiosos. Então, qual é a ferida na alma dessa pessoa? Qual é a ferida na história de vida dessa pessoa que fez com que surgissem esses sintomas? Então, isso é avaliado, é investigado ao longo do conhecimento da história de vida dessa pessoa. É trabalhado ao longo da terapia e influencia também na escolha da medicação que a gente vai fazer para poder auxiliar a pessoa a cicatrizar essa ferida. Então, a medicação ela é como se fosse o corrimão de uma escada. Ela auxilia a subir a escada, mas ela em si não é o que conduz a gente a um andar mais elevado. Então, as medicações elas servem sim para amenizar os sintomas, mas é todo um conjunto de tratamento com diversos pilares: medicação, psicoterapia, mudança de estilo de vida, prática de atividade física, mudança de alimentação, rotina de higiene do sono e outros tantos pilares que a gente trabalha de modo integral dentro de uma consulta para que a gente possa fornecer o que há de melhor na construção da saúde mental dessa pessoa. Se esse vídeo fez sentido para você e você quiser conhecer mais o nosso trabalho, tem um link aqui embaixo. Você vai falar com o pessoal da nossa equipe e eles vão te passar as instruções de como é que você pode agendar uma consulta. E lembre, o conhecimento ele já é parte do tratamento. Se você está aqui até agora, manda esse vídeo para alguém que você veio na sua mente, você sabe que é importante que ele possa ouvir essas palavras e saber que o conhecimento ele ajuda. A gente entender o que a gente está passando já ajuda a gente a entender melhor como é que a gente pode sair e chegar numa situação melhor. Curta, compartilhe esse vídeo com alguém que esteja precisando.